Boa noite, bem-vindo ao JA. Foi mantida a condenação do ex-governador Eduardo Azeredo. A decisão foi tomada em uma sessão hoje na 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde os desembargadores mantiveram a condenação do político por 3-2. Com plenário lotado, os desembargadores analisaram os chamados embargos infringentes do ex-governador e ex-senador no processo do Mensalão Tucano. Em agosto do ano passado, 3 dos desembargadores da mesma 5ª Câmara Criminal já haviam analisado o processo e, por 2-1, mantiveram a condenação em segunda instância a mais de 20 anos de prisão para Eduardo Azeredo. Após recurso da defesa, nesta terça-feira, todos os 5 desembargadores da 5ª Câmara votaram o caso. Todos eximem por completo o ex-governador de qualquer responsabilidade. Jamais conversaram com o governador a respeito de patrocínio, jamais receberam dele qualquer insinuação, qualquer pedido, qualquer recado por uma terceira pessoa. Nada disso, não aparece a figura do governador Eduardo Azeredo. Em nenhum momento não existe o crime antecedente. E com isso joga-se por terra a possibilidade ou a pretensão de se caracterizar o crime de lavagem de dinheiro. Segundo denúncia do Ministério Público, Eduardo Azeredo transferiu 3 milhões de reais para a empresa de publicidade SMPIB de Marcos Valério, sem licitação. O recurso, que teria vindo de um banco e de 2 companhias estatais, foram para a campanha do político ao governo de Minas, em 1998. O fato notório de ser candidato à reeleição. Os ofícios encaminhados por seu secretário, determinando às estatais o patrocínio vultuoso do Endur da Independência e principalmente as reuniões de campanha que contaram, inclusive, com a participação de Marcos Valério, não deixam dúvidas quanto à sua responsabilidade penal. O Tribunal de Contas de Minas Gerais descobriu um rombo de quase 5 bilhões de reais por ano aos cofres públicos, referente à folha de pagamento de funcionários de órgãos e entidades ligadas ao Estado. Entre as irregularidades, pessoas que recebem por ocupar até 10 cargos e ainda pagamento a servidores que já morreram. O cadastro vai fiscalizar o acúmulo de cargos por funcionários públicos e o pagamento de salários para servidores fantasmas. Nós chegamos a 184 casos com indícios veementes, de que essas pessoas já estão... Elas não, evidentemente que elas constam como mortas, mas alguém está recebendo por essas pessoas em algumas situações já há muito tempo, ou seja, 5 anos, 4 anos. Um portal do TCE vai permitir o livre acesso a dados de mais de 1.600.000 funcionários ligados a mais de 2.000 órgãos e entidades públicas. Essa malha não está completamente fechada. Nós estamos abrindo um período agora que é chamado de medidas cautelares urgentes, que é exatamente essa situação, ou seja, bloquear pagamentos para essas pessoas que em princípio estão mortas, não deveriam estar recebendo, e, por exemplo, situações assim absurdas, de acúmulo de 10 cargos, 6 cargos, 5 cargos. Nós vamos precisar, em relação a essas pessoas, também pedir aos gestores municipais que bloqueiem o pagamento, pelo menos de parte desses cargos, para que se evite o estanque, o prejuízo aos cofres públicos. Esse conjunto indiciário de irregularidade nos indica aí algo em torno de 500 milhões de reais por mês. Ou seja, num ano nós estaríamos falando algo que supera aí a 5 bilhões de reais. Todos os dados estão disponíveis no site www.tce.mg.gov.br e você deve ir ao link CapMG. A Receita Federal, em Minas Gerais, divulgou hoje o resultado da operação intitulada como Dedução Fantasma, que investiga fraudes nas declarações do imposto de renda no Estado. Nos últimos 4 anos, foram examinadas declarações de 90 mil contribuintes. O valor das deduções declaradas indevidamente é de 110 milhões de reais e corresponde a um crédito tributário de 24 milhões. Dinheiro que poderia custear, por exemplo, 8.300 alunos da rede pública durante um ano. Quem for intimado pela Receita será autuado criminalmente e pagará multa de até 150% do valor sonegado. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em todo o estado.
O tempo deve permanecer sem chuva e com céu parcialmente nublado em quase todas as regiões. Na Zona da Mata e Jequitinhonha, há previsão de chuvas isoladas. Na capital, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Os termômetros de Monjolos variam entre 20 e 30. Vão de 16 a 27 graus em Bugre. As temperaturas de Vargem Bonita variam entre 18 e 30. E em Governador Valadares, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Quem tem o costume de passar pelo Complexo da Lagoinha, hoje foi surpreendido com um trânsito mais intenso do que o normal. Os motoristas vão precisar de uma boa dose de paciência no trecho. Nos próximos 30 dias, o acesso ao Viaduto Leste pela Avenida Presidente Antônio Carlos, sentido centro da capital, ficará interditado para obras na região. O motorista que pretendia seguir para o centro nessa manhã, passando pelo acesso da Avenida Antônio Carlos ao Viaduto Leste, encontrou esta faixa zebrada. Isso porque o trânsito foi interditado por causa de obras no local. Hoje nós estamos fechando essa alça Antônio Carlos, que dá acesso ao Viaduto Leste, para a gente transportar os blocos de concreto para uma faixa ao lado, tá? Com isso a gente ganha uma faixa de trânsito a mais no sentido centro-bairro e automaticamente a gente ganha uma maior fluidez no pico da tarde. Nem os ônibus do Movem podem mais passar pelo viaduto, que vai ter um número de faixas ampliadas no sentido bairro para desafogar o trânsito nos horários de pico. Os ônibus já estão passando pelo viaduto Nancy de Araújo, acessando a Avenida Oiapoque. As que têm destino hospitalar pega Curitiba e contorno. As que têm um destino, no rotor Paraná Santos Dumont já pega São Paulo ou Rio de Janeiro. Agora os veículos particulares têm 3 alternativas. Ou eles pegam a Avenida Nossa Senhora de Fátima direto, pegando a Rua Peçanha e Pedro II. A segunda alternativa seria seguir direto pegando o Viaduto Oeste, acessando a Avenida do Contorno. E a terceira, o Viaduto B, que dá acesso à Avenida Olegário Maciel e à Rua dos Caetés. A previsão de liberação do viaduto é para daqui 30 dias. Enquanto isso, o trânsito deverá ficar ainda mais intenso no local. Está preso o casal suspeito de ter matado a filha de 1 ano e 2 meses depois de uma briga conjugal. A criança chegou a ser levada à UPA de Sabará, na região metropolitana, mas morreu antes de ser atendida. De acordo com a Polícia Militar, a mãe da criança, Serena Silva de Oliveira, de 19 anos, foi autuada em flagrante por homicídio. A mulher é suspeita de ter asfixiado a filha com um travesseiro. O pai da menina, André de Brito, de 38 anos, foi autuado por omissão. 5 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar na região norte da capital. A saída dos policiais aconteceu às 6 horas da manhã e o destino era o aglomerado 1º de Maio. Eles tinham 10 mandados de busca e apreensão e o objetivo de combater o tráfico de drogas e outros crimes. Os alvos, via de regra, estão focados no tráfico de drogas, mas a operação com a fase de visibilidade, de presença policial, ela também objetiva coibir os demais delitos. Além da busca em locais determinados do aglomerado, uma blitz foi montada em uma das principais vias que dá acesso ao bairro, onde ônibus do transporte público e também motos eram parados a todo momento. A operação durou toda a manhã e logo nas primeiras horas já houve apreensão. 2 pessoas foram apreendidas, entre elas um cadeirante, e com ele foi encontrado ainda um carregador de submetralhadora, além de drogas. Após isso, nós já e agora, no segundo momento, já desencadeamos operações de visibilidade para reforçar o aspecto preventivo de segurança nessa localidade. Bandidos invadiram uma fazenda que é de propriedade da Universidade Federal de Lavras, na zona rural da cidade de Jaci, no sul do estado. O local é usado como laboratório pelos estudantes. O prejuízo foi de R$500 mil. Seu Antônio presta serviços no local e a retroescavadeira dele foi no bolo. O que roubaram aqui foi uma retroescavadeira minha, uma Caterpillar 416E, 4x4. Levaram 2 tratores, um da Imigrante e dos professores dali. Levou um da UFRA e uma carregadeira da UFRA. A vítima suspeita que uma quadrilha tenha participado da ação e que os suspeitos conheciam bem o local pela quantidade de máquinas furtadas. E os bandidos ainda utilizaram óleo diesel da Universidade Federal de Lavras, que ficava guardado naquele galpão. Sabia até do tanque que tá ali, que nem eu sabia desse tanque, nem o encarregado estava aqui que saiu, que vocês viram que carrinho vermelho, não sabia do tanque.
Ninguém sabe, arrombaram o portão lá e entrou. E você acha que eles levaram essas máquinas como? Essas máquinas pesadas desse jeito, só carreta. Pelas marcas na estrada, seu Antônio suspeita que os bandidos tenham fugido pela zona rural, sentido Bacaia. Nós vimos o rastro do caminhão que só aqui, eles não andam nada no Fernandinho, por causa de câmera, deve ser, né? Nós já olhou, a polícia já olhou, nos pedágios, placa não importa, né? Por pouco, um motorista de aplicativo não foi assaltado no bairro Serra Verde, em Venda Nova. Durante o crime, o ladrão, que estava armado com uma faca, passou mal e morreu. O suspeito do assalto, de 20 anos, pediu Uber durante a madrugada em frente a este bar na Avenida Leontino Francisco Alves, no bairro Serra Verde, com destino ao bairro Minas Caixa, na mesma região. Depois de alguns metros do início da corrida, o passageiro anunciou o assalto. O ladrão apontou um objeto pontiagudo em direção ao pescoço do motorista e mandou ele descer do carro. Ao perceber que se tratava de uma faca, a vítima entrou novamente no veículo e os dois começaram uma luta corporal. Foi nesse momento que o suspeito passou mal. O bandido teve uma convulsão e morreu no local. O corpo ficou estirado nessa rua, ao lado de uma escola estadual no bairro Minas Caixa. A faca usada no crime, um canivete, celular e uma bucha de maconha foram apreendidos. Segundo a Polícia Militar, a vítima do assalto, de 25 anos, é agente penitenciário e nas horas vagas trabalha como motorista de aplicativo de transporte. Ele foi ouvido nesta delegacia e liberado. Em Divinópolis, no centro-oeste do estado, a poucos metros de uma delegacia, um homem invadiu um prédio passando por um buraco na porta. Ele roubou o rádio de um carro e fugiu pilotando a moto de um dos moradores. São 7h40 da manhã. O rapaz passa, vê um buraco na porta e entra. Ele fica dentro do prédio por 1 hora e depois sai com a moto tranquilamente. O crime aconteceu neste prédio na Rua Goiás, uma das mais importantes da região central de Divinópolis. Note o tamanho do buraco por onde o criminoso entrou, sem se machucar. Matheus só percebeu que a moto tinha sido furtada quando saiu de casa, cerca de meia hora depois. Acordei cedo, peguei o capacetinho para descer para a moto, chega ali, cadê a moto? Simplesmente sem saber o que acontecer. O criminoso ainda quebrou os vidros do carro do Matheus, que estava na garagem, e furtou o aparelho de som. A delegacia da Polícia Civil fica a menos de 50 metros daqui. E durante todo o dia, o movimento de viaturas é frequente. Mas nem isso inibiu a ação do criminoso, que, segundo a vítima, causou um prejuízo de aproximadamente R$5.000. Matheus registrou um boletim de ocorrência e ainda tem esperança de conseguir recuperar a moto, que não tem seguro. Até agora, ninguém foi preso. Revolta, porque Deus sabe se for o que foi para comprar essa motinha, foi poupando, foi juntando, fazendo as coisas certinho. Aí de repente vem um vagabundo e rouba a sua moto, faz o boletim de ocorrência, o pessoal da PM foi muito solícito, mas até agora eu não tive retorno nenhum, que eu tô precisando, velho. Não é... eu preciso dela. Também em Divinópolis, um homem foi preso suspeito de assaltar uma joalheria. Parte da mercadoria, avaliada em R$70.000, foi recuperada. Outros 2 bandidos que teriam participado da ação estão sendo procurados. As imagens feitas por um telespectador mostram o momento em que um dos suspeitos de assaltar a joalheria é preso. Douglas Ribeiro Silva, de 27 anos, foi detido enquanto fugia a pé. As viaturas próximas do local deslocaram rapidamente, inclusive com destaque para a nossa equipe do GPMOR, a equipe de moto patrulha do Tático Móvel, e de pronto conseguiram efetuar a prisão dos autores nas mediações do local, inclusive com boa parte da mercadoria. Segundo a PM, 3 homens bem vestidos entraram na joalheria e roubaram diversas joias. Em determinado momento das pesquisas que eles fizeram com os vendedores, anunciaram o assalto. Prenderam todos os funcionários no interior da loja, no banheiro, e fizeram a limpa na loja. Com Douglas, a polícia encontrou vários tipos de joias, como anéis, brincos e colares. De acordo com a PM, o material está avaliado em R$70.000. Na delegacia, o suspeito preferiu ficar calado. Douglas, você confirma a participação nesse assalto? Seriam 3 ao todo. A gente já tem a possível identificação de um deles. Dos 2, a gente já tem uma possível identificação. Um é mais provável. Agora a gente trabalhar junto à Polícia Civil e o Ministério Público para a gente poder efetuar a prisão desses outros 2. Daqui a pouco você vai ver as delícias da Minas Che, a feira gaúcha que está movimentando BH. E ainda,
o trabalho desenvolvido por uma mulher que passou a ajudar e acolher pessoas carentes ou em tratamento de doenças. Um belo exemplo de solidariedade, mas que precisa de ajuda. Depois do intervalo, nós voltamos já já. Você vai conhecer agora a Fernanda. Foi no momento mais difícil da vida dela que a mulher teve um gesto nobre de amor e compaixão. Ela abriu as portas da casa onde vive para acolher pessoas doentes. O gesto virou um belo projeto social. A casa Mamãe Vovó Solidária funciona há 3 décadas e está passando por dificuldades. Nossa equipe foi até lá conhecer esse trabalho. E apesar de todos os problemas que eles têm enfrentado, chamou a atenção o carinho e o bom humor da anfitriã. Muitos podem estranhar, mas essa daí é a dona da casa. O visual alegre, descontraído da Fernanda tem um bom motivo. Fui trabalhando nas grandes, vendo no meio das dréguas, né? E fui vendo o trabalho delas, o sacrifício delas, das mãezinhas que vinham do interior, que tinham também filhos oncológicos, filhos que tinham, quando começou o soro positivo, né? E não tinha onde ficar. Fui levando elas, fui levando para minha casa, fui levando. E fui criando o projeto. É uma casa acolhedora para todas as pessoas que necessitar da casa mãe. Ela é chamada carinhosamente de mãe, por quase todos que vivem ou já passaram por ali. Dona Maria das Graças, de 52 anos, é diabética e hipertensa e há um mês foi encaminhada pelo Serviço de Atenção à Saúde Mental de Vespasiano. Eu ficava uns dias num lugar, outros dias em outro, né? Mas não é igual aqui, né? É uma mãe, né? A mãezona. Jorge, de 55 anos, chegou há 1 ano e meio. Diabético e com problemas cardíacos, ele se emociona ao falar do cuidado e do respeito que recebeu na casa. Aqueles aqui já me trataram com carinho, falaram muito carinhoso comigo. Foi como se fosse assim minha segunda mãe. O trabalho de Fernanda começou há mais de 30 anos. A Casa de Apoio recebe pessoas doentes, principalmente soropositivos e em tratamento de câncer de todos os cantos de Minas e já recebeu mais de 3.000 moradores temporários. A história começou quando Fernanda perdeu a filha pequena e o marido com tumores e vem seguindo com o trabalho graças a doações e o auxílio de voluntários. Só que há alguns meses, a Casa Mamãe Vovó Solidária passa por dificuldades para manter até 30 pessoas ao mesmo tempo. As despesas de até R$4.000 por mês vão do aluguel, à alimentação e remédios para quem tem ali uma casa e um carinho enquanto cuida da saúde na capital. Eu já sou uma mulher de 59 anos, vou fazer 60, não estou com minha saúde muito boa. Eu sinto assim que eu não estou mais aquela Fernanda. Às vezes essa Fernanda que vocês veem aqui, lá dentro o coração está machucado, está um pouco ferido, porque não é fácil, desculpe, não é fácil você tocar um projeto e as pessoas te pedirem e você não puder ajudar. Roupas, alimentos, material de limpeza, higiene, né? O que puderem fazer, por favor, não hesite em fazer. É tão bom fazer o bem, é tão assim supremo diante dos olhos de Deus. Quem puder e quiser ajudar o projeto da Fernanda, a casa fica na rua 71, número 100, no bairro Nova York, em Vespasiano. O telefone que aparece aí na sua tela é o 3455-9504, código 31. E agora a gente vai dar um pulinho lá na Minas Tchê. Vamos ver um pouco das delícias do sul do Brasil que estão nessa feira que acontece aqui no centro de BH. Quem mostra pra gente é a repórter Fernanda Pena. Olá, boa noite. Estamos aqui a postos, já com música típica, o gaúcho e o chimarrão que não pode faltar nessa festa. Chimarrão que é celebrado nesse dia 24 de abril. Por aqui, mais de 100 expositores do sul do país trazem um monte de coisa boa. Feira que está na 16ª edição. São vários estandes com queijos, vinhos, salames, tem roupas e calçados em couro, artesanato, muitas quitandas e aquela costela de dar água na boca, além de diversas atrações culturais. Para quem quiser esquentar nesse friozinho, também tem muita dança. A feira vai até 1º de maio, feriado aí dessa terça-feira, aqui na Serraria Souza Pinto, no centro de Belo Horizonte. Fernanda Pena para o JA.
Obrigada, Fernanda. Então, lembrando, gente, a Feira Minas Cheia acontece até o dia 1º de maio na Serraria Souza Pinto, no centro de BH, e a entrada custa R$ 8,00. O JA termina aqui, te espero amanhã a partir das 7h15. Boa noite para você e até lá. Tchau.